Esporte. O Álvaro Damião, como é que o Filipão tá aproveitando esse período parado para dar uma arrumada no time do Galo? Porque no jogo contra o Curitiba deixou muito a desejar, né, Álvaro? Deixou muito a desejar, o Atlético não jogou absolutamente nada, foi uma das piores partidas do Atlético no Campeonato Brasileiro, e olha que o Atlético vinha de uma sequência muito ruim dentro do campeonato, de repente com o próprio Filipão, de repente conseguiu dar uma virada, conseguiu vitórias importantes, e aí o jogo que se espera mais do Atlético, o Atlético perde pro Curitiba de virada, né? Fez o gol no segundo tempo, fez o gol no final da partida. E fez um gol ali numa qualidade individual muito grande do Hulk, né? E num cruzamento perfeito do Mariano, né? Verdade. O Mariano, o cruzamento que ele deu pro Hulk, o lançamento que ele deu pro Hulk foi fantástico. O Atlético faz 1-0, um golaço daquele do Hulk, e depois não consegue segurar o placar contra o Curitiba. Então isso aí ficou muito... jogou o Atlético para baixo, essa é a verdade. O atleticano, o torcedor, e a gente sente que os jogadores também. Sabe por que a gente fala dos jogadores, João? Porque na saída dos jogadores lá na Arena MRV pro vestiário, os caras saíram muito abatidos, parecendo que o Atlético estava sendo eliminado de uma competição. Essa é a verdade. A forma como eles deixaram o gramado é como se o Atlético tivesse sido eliminado de uma competição. Então eles ficaram muito chateados, porque era a chance do Atlético colar no G4. Né? Ô Ale, e há motivo para esse abatimento, para essa chateação, né? Porque, jogar 3 pontos fora, dentro de casa, contra o Lanterna, é demais também, né? Ô João, por mais que a gente respeite o futebol ele é maravilhoso por isso, né? Pega o último colocado, jogando fora de casa, pior defesa do campeonato, e ele vai e ganha de um time muito mais forte que o dele, né? Então o futebol é encantador por isso, você nunca sabe o que vai acontecer, por isso que é bom respeitar o futebol. Mas dos jogos que o Atlético tem na competição, o menos difícil foi esse, não tem como negar isso. Vai pegar o último colocado, o time só tinha uma vitória fora de casa, né? Então, assim, 8 derrotas nos últimos 9 jogos, então era um jogo menos difícil. Mas é evidente que, como qualquer partida do Campeonato Brasileiro, muito equilibrado que é, você precisa jogar minimamente, né? E o Atlético não fez isso. Eu até estava comentando que eu discordo de algumas decisões do Felipão, mas independente delas, os caras lá dentro, eles têm que jogar mais. Porque você pode ter o Pepe Guardiola. Se os caras estiverem jogando mal, e ali a grande maioria jogou mal, você não tem o que fazer, não tem esquema tático que seja superior à parte técnica do jogador. Se os jogadores estão muito mal, você pode fazer o esquema tático que for, e você não vai conseguir melhorar o time. Eu pergunto pra você, o que acontece num jogo desse? Porque se o Atlético jogar 10... Também tá feio aqui, hein? Fui eu, hein? Pra quem tá no rádio, fui eu. Se o Atlético jogar 10 vezes com o Curitiba, a tendência é que ganhe 8. Mas nesse final de semana foi o dia de não ganhar. O que acontece ali? O time entra meio que assim, é o Lanterna, vou ganhar na hora que quiser, do jeito que quiser, não concentra, não se liga no jogo, como se ligaria para um jogo contra o Botafogo, que é o líder, por exemplo. Eu acho que mesmo que de forma instintiva, né? Mesmo sem perceber, eu acho que isso pode ter acontecido, mas eu vou numa tarde e noite pouco inspirada, né? Pouco inspiração, principalmente do meio para frente, onde normalmente o Atlético tem ali jogadores altamente decisivos, mas que não conseguiram, que não se encontraram na partida, não tiveram um bom jogo, e isso acontece, mas o duro é quando acontece com praticamente todo o time, porque se o Hulk joga mal, aí o Paulinho vai jogar bem, né? Se o Pavão joga mal, aí vem o outro e joga bem. Mas esse não é o sintoma maior que de maneira coletiva o Atlético, e aí quando eu falo Atlético, tô falando de todos os jogadores, comissão técnica, do clube de uma maneira geral, não encarou o jogo contra o Curitiba com a importância que tinha? Talvez sem perceber, né? Talvez, eu acho que assim, talvez seja até da natureza, né, dos caras, mas eu não tenho dúvida que no vestiário, na preparação, os caras alertaram para os perigos e também para a importância do jogo, um jogo que colocaria não só o Atlético entre os 6 melhores do campeonato, que já dá um alívio. Vai lembrar que no ano passado o Atlético ficou com a 7ª colocação, então ficaria entre os 6 e 1 ponto do G4. Então, assim, líder do retorno, continuaria líder do retorno. Então a importância do jogo, ela falava por si só. E é claro que você pode discutir, por exemplo, por que o Filipão, mesmo na ausência do Pedrinho, coloca o Zarate no banco.
Eu tenho uma avaliação, não sei se eu tô errado, porque eu vejo de perto faz pouco mais de um ano, que o Zaratio é um dos diferentes do Galo. O Zaratio é um dos diferentes, na minha opinião. Na minha avaliação, Arana, Hulk, Paulinho e Zaratio. Para mim é esses os que são diferentes. Você tem bons, você tem jogadores que não são tão potentes assim, mas os diferentes são esses. O Pedrinho tá jogando bem. Eu concordo com o Felipão. Não pode jogar o Pedrinho, não tem nem que pensar. Eu acho que o Zaratio já tinha que ir entrando, independente do que o Felipão falou. Mas não foi isso que ele fez, entrou só no segundo tempo, também não fez uma grande partida. Mas eu acho que a individualidade ali, a parte técnica dos jogadores realmente foi desastrosa, um jogo muito ruim. Do time você não consegue salvar quase ninguém e o Felipão entrou nessa aí. Um detalhe que pouco está sendo falado, mas que é bom a gente chamar a atenção é o seguinte: o futebol que o Atlético apresentou contra o Coritiba. O Atlético estava vencendo o jogo por 1-0. O Coritiba virou a partida. Só que antes disso, o que fez o Atlético? O Atlético jogou contra o Cuiabá, 1-0 e não fez muita coisa contra o Cuiabá. O Atlético jogou contra o Santos, aí vamos para 2-0, mas o Atlético não dominou o Santos o tempo inteiro. O Atlético teve problema para vencer o Santos na Arena MRV. O Atlético venceu o Botafogo por 1-0. Um jogo em que o Botafogo não jogou absolutamente nada, que saiu de Belo Horizonte, a gente até sem acreditar se o Botafogo teria ou não chance realmente de ser campeão brasileiro. O Botafogo colocou em xeque o favoritismo dele ao título nacional. O Atlético venceu o Inter no Beira-Rio, num primeiro tempo horroroso. Tão ruim quanto foi contra o Coritiba. Conseguiu fazer 2 gols. Conseguiu fazer 2 gols no segundo tempo. Então não tem uma apresentação do Atlético que você fala que foi muito melhor que a do Coritiba. Só que nesse contra o Coritiba não podia perder o jogo. Se joga mal e vence o jogo... Mas aí fazendo papel de advogado do diabo, até para ter coerência com o que eu tenho dito aqui. Nós não temos dito que ninguém precisa esperar um grande futebol do time do Filipão, grande atuação, mas esperar sim um time competitivo. Então, não estou dizendo que o time foi competitivo contra o Coritiba. Contra o Coritiba não jogou nada, não foi competitivo, não apresentou nada de bom no jogo. Mas eu puxo isso para dizer o seguinte: será que a gente pode esperar grandes atuações do Atlético? Ou será que dá para esperar apenas alguns resultados de um time que vai competir? Alguns resultados de um time que vai competir. Porque esses números que eu acabei de passar, eles são frios. Se você vê, teve grande apresentação contra o Inter no Beira-Rio? Não. Mas teve 3 pontos que valem demais. É nesse sentido que eu tô dizendo. Então precisa o Atlético... eu acho que até essa chateação do torcedor. O torcedor não tá chateado porque o Atlético não jogou nada contra o Coritiba, não. Porque não jogou nada contra o Internacional. Não jogou nada contra o Botafogo, não jogou nada contra o Santos, mas venceu os jogos. Não pode você não jogar nada e perder um jogo igual perdeu pro Coritiba. Isso o Atlético não pode fazer. Mas Ale, pra você comentar em cima, dentro disso, porque aqui eu tô construindo um raciocínio. Ok. Primeira parte do raciocínio, não precisa esperar grande jogo, porque não é um grande time e não é o perfil de jogo do Filipão. É um cara que se defende muito, que marca muito e que joga por 1, 2, 3 bolas no jogo. Todo mundo de acordo? Agora, um time que se propõe a jogar assim, não vai ter dificuldade com um time que vem para se defender e para ser mais reativo aqui? Com certeza, né? Então não é isso, não teria acontecido isso no jogo contra o Coritiba? O Atlético não sentiu a dificuldade de jogar contra um time que também não propõe o jogo? Para dar um outro exemplo disso que você está falando, quando o Atlético vai jogar contra o Internacional, é um Internacional completamente reserva. O que faz o Filipão? Dá a bola pro Internacional reserva. Sem nenhuma vergonha, porque não estava jogando em casa. Pois é, contra o Curitiba não tinha para quem entregar a bola. Exatamente. O Curitiba também não queria jogar. Agora, normalmente, quando isso acontece, o Atlético já venceu equipes da parte de baixo da tabela, embora a gente tenha trazido um número aqui, perdeu 15 pontos pra turma que tá brigando contra o rebaixamento. 15 pontos pra turma que tá brigando. Só pro Vasco da Gama foi 6. Mas é brincadeira, vai ser o único time no campeonato inteiro que vai perder 6 pontos pro Vasco. Só o Atlético vai conseguir essa façanha. Não tenha dúvida. Aí quando acontece esse tipo de jogo que a gente tá dando como exemplo aqui, normalmente numa bola, o Hulk vai dar aquele cabeceio, o Mariano faz um cruzamento, ou o Pedrinho faz uma jogada individual, ou o Paulinho, e aí o time se fecha, se protege. Poderia ter acontecido isso contra o Coxa. Com certeza, fez 1-0. Vão marcar forte, acabou o jogo 1-0, não foi um jogo brilhante, concordo, mas ganhou os 3 pontos. Era isso que se esperava. Mas
Eu acho que essa parte dos jogadores não aconteceu, essa individualidade não rolou. Sabe por quê? Porque contra os outros o Atlético sentia perigo. E o Atlético, quando venceu, quando fez o gol, o Atlético se fechou. Contra o Coritiba, o Atlético não sentia esse perigo por ser o lanterna. O Atlético não achava que o lanterna fosse partir pra cima pra tentar empatar ou vencer aquele jogo. E aí o Atlético foi surpreendido. E o Filipão já tava com uma formação mais ofensiva também. Foi surpreendido. Na hora que ele viu, o Coritiba tava empatando, e na hora que ele abriu o olho, tava tomando o segundo. Já tinha feito algumas alterações, o time já tava um pouquinho fora do que ele pensa, justamente porque ele precisava buscar o resultado. Agora, se você quer um jogo difícil, pode esperar então a próxima rodada contra o Palmeiras no Allianz Parque pressionado. Esse jogo então é um jogo que o Filipão gosta. E que de novo nós vamos ver dois times que não gostam de atacar. O time do Filipão contra o time do Abel. O Abel não ataca ninguém, o Filipão ninguém ataca. Como é que vai ser? Um estilo de jogo desse o Atlético teve, e o Atlético jogou muito bem. Foi contra o Atlético do Paraná. Se o Atlético conseguir repetir o futebol que ele apresentou contra o Atlético do Paraná em Curitiba, e olha que não venceu aquele jogo, né? Empatou. Na verdade, o Atlético do Paraná empatou porque o Galo estava vencendo o jogo. Então, mas o Atlético jogou melhor. Uma das melhores partidas do Atlético, dessas partidas últimas do Atlético, foi justamente contra o Atlético do Paraná. Olha só, muitas participações aqui.